Graça e paz, povo de Deus. Estamos aqui mais uma oportunidade para tratar nesse vídeo, sobre a primeira lição da CPAD, sobre batalha espiritual. Você se inscreva no nosso canal, nos motiva aí a continuar a produção, nos ajude a divulgar o trabalho. São vídeos caseiros, às vezes a qualidade não está tão boa. É um material caseiro com o objetivo de dar subsídio, de orientar, com o objetivo de ajudar, né? Aos que têm dificuldade, aos que não têm tempo para a escola dominical. Deus vai nos dando graça. Você que tem a sua revista de Escola Bíblica Dominical, da CPAD, a primeira lição, 6 de janeiro de 2019, vai tratar sobre batalha espiritual. A realidade não pode ser subestimada. A palavra subestimada quer dizer sem valor, né? Uma realidade que não pode ser dada sem valor. O mundo espiritual, ele existe, ele é um fato, ele é tão real como o mundo natural, o mundo visível, e nós precisamos desse conhecimento nos nossos dias. Vamos ler o texto áureo, está em Mateus capítulo 26, versículo 41, e diz assim: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Verdade prática. A batalha espiritual é uma realidade bíblica, que consiste na luta contínua da igreja contra o reino das trevas. Nós temos a leitura diária, a leitura bíblica em classe, que está em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 9, que eu vou ler. Nós não vamos nos ater muito na revista, porque o objetivo aqui é um breve comentário, um subsídio. Mas não podemos deixar passar. 1 de Pedro 5, do 5 ao 9. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeito aos anciões, e sede todos sujeitos uns aos outros, e vestivos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firme na verdade, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Tem os objetivos geral, objetivo específico, tem os hinos, né, que a revista vem orientando, né? Tem aí o hino de número 28, 270 e 305. Eu particularmente gosto muito do 305, do pastor Emílio Conde, né? É um hino de batalha, para quem conhece, são os campeões da luz. Vamos lá. Antes de começar, eu queria apresentar para vocês uma revista do pastor Ezequias Soares. A saber, o pastor Ezequias Soares, ele é o comentarista desse trimestre. E o pastor Ezequias Soares é um homem muito preparado para poder estar desenvolvendo esse assunto, né? Ele é pastor presidente da Assembleia de Deus Jundiaí em São Paulo, presidente da Comissão de Apologética da CGADB, é graduado em hebraico, é mestre em ciência da religião, autor de diversos livros e materiais da CPAD. E dentre desses materiais eu tenho o privilégio de ter uma revista que há 13 anos atrás a CPAD lançou. O tema é esse aqui, ó, Heresias e Modismo. Se você é um cristão que regula a idade com a minha idade, você deve ter essa revista em casa. E essa revista é uma revista de 2006, onde o pastor Ezequias Soares ele já está tratando desse tema batalha espiritual, mas não com esse nome, não com esse título. Batalha espiritual, nesse período, ainda era um tema bem pouco falado. Ali por volta de 2001 a 2006, em São Paulo e em outros lugares no Brasil, começa a surgir o chamado apóstolos brasileiros, e com a mídia, né,
com a mídia em cima também, esse movimento, porque batalha espiritual é um movimento, ele veio se fortalecer. Então o que acontece? O pastor Ezequiel Soares, em 2006, ele fez esse material e alguns capítulos têm tudo a ver com a lição de hoje e tudo a ver com as outras lições do trimestre. Aqui nós temos a lição número 1, que é a sutileza de Satanás nos fins dos tempos, lição 8, regressão psicológica, lição 10, teologia da prosperidade, lição 13, o discernimento espiritual do crente. Isso tem tudo a ver com os nossos dias. Vamos lá. Nós vamos fazer a exposição de uma lição dessa revista, porque tem tudo a ver para os nossos dias, tá? Vamos lá. Primeiramente, definição de batalha espiritual. O que é a batalha espiritual, o que não é? Esse movimento ele se fortaleceu na década de 60, mas ele começa em 1920 com um missionário que foi fazer uma obra missionária na China. Lá ele teve dificuldades porque ele estava numa aldeia indígena, então ele precisou de algumas estratégias para poder evangelizar aquela aldeia, né, as pessoas daquela aldeia. E ele começou a orar. Aí surgiu a chamada oração forte, a oração com poder. E nessa oração começou a ter possessões demoníacas, manifestações dos espíritos malignos. Ele expulsava, ele entrevistava. E isso aí, tudo que aconteceu, essas coisas que começaram a acontecer naquele período, ganhou o nome de batalha espiritual. É bem verdade que a batalha espiritual bíblica não é a batalha espiritual que nós temos hoje. Hoje, você fala em batalha espiritual, é rosa ungida, sal ungido, azeite ungido, água ungida, água em cima da televisão, correntes de oração e de unção em volta de casa, de Câmara de Vereadores, Prefeitura, Assembleias Legislativas, marcação de territórios no bairro dizendo que é seu, pelo poder da fé. Alguns modelos de batalha espiritual que foram deturpados a partir do tempo. Basicamente, o que é a batalha espiritual? É uma luta espiritual contra hostes espirituais. Anjos e demônios que guerreiam, que pelejam, que batalham a favor da nossa vida, da nossa proteção, a favor da nossa vitória. A Bíblia diz que o inimigo ele está ao nosso derredor, porque ao nosso redor tem anjos nos guardando, nos protegendo, livrando de todos os males, e ele está procurando uma brecha, procurando quem possa tragar. A Bíblia fala que ele faz constância resistência às nossas orações. Ele nos vigia, querendo nos impedir e nos atrapalhar de alcançar a bênção espiritual. Então, as definições. Tem gente que sobe um monte e diz que ali é uma batalha espiritual, porque está subindo um monte. Mas, basicamente, a definição de batalha espiritual é uma batalha no mundo espiritual. O apóstolo Paulo disse que as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Então, o que é espiritual precisa se discernir espiritualmente. Uma pessoa que é material, carnal, não vai crer nas coisas espirituais, no mundo espiritual, nem tampouco no que a Bíblia diz, porque a Bíblia trata de muita coisa espiritual. Mas uma coisa é fato, o mundo espiritual existe, assim como o inimigo, ele também existe. Ele não deve ser reverenciado, ele não deve ser temido, mas ele também não deve ser subestimado. Ele é inteligente, ele é astuto, ele é sutil, ele é estrategista, ele é observador e ele é inteligente. O reino dele é um reino organizado para desorganizar. Embora os demônios não sejam oniscientes ou onipresentes, eles se comunicam entre si para que possam nos persuadir, para que possam nos atribular, para que possam fazer-nos pecar. Então, basicamente a definição de batalha espiritual é essa aí, que nós vamos refutar muitas heresias que surgiu ao passar dos tempos, né? O objetivo aqui não é se prender muito na revista, é mais trazer um subsídio, mas você que tem a sua revista, leia, pegue os textos bíblicos, as referências bíblicas, examine, porque é de bem proveito. Uma das primeiras coisas que a gente precisa entender se há uma batalha, é porque existe um inimigo. Quem é esse nosso inimigo? Esse nosso inimigo, o apóstolo Paulo, ele já fala em Efésios capítulo 6, no versículo 10 em diante, que esse nosso inimigo não é um inimigo material, esse não é um inimigo natural, ele é um inimigo do mundo espiritual.
Então a nossa luta ela é espiritual. Aqui já está identificado quem é esse inimigo. E como que vencemos esse inimigo? Se revestindo de uma armadura, através de oração, através de vigilância, de busca, porque ele está todo tempo tramando, querendo uma oportunidade, porque ele é um acusador. A palavra diabo significa acusador. O apóstolo Paulo, mesmo no livro de Efésios, capítulo 6, ele vai falar sobre uns dardos inflamáveis. É como se o diabo lançasse acusações. Os dardos inflamáveis do inimigo são as acusações que ele lança todo tempo querendo nos tirar do foco e nos fazer pecar. Há uma definição também de batalha espiritual, de que nós vamos tratar daqui a pouco, num mapeamento espiritual, mas só para poder introduzir esse assunto, de que existe uma entidade maligna que é responsável em alguma região. E é necessário primeiro que amarre essa entidade, esse espírito, antes de o evangelho chegar em alguma localidade. São heresias, fruto da batalha espiritual, que ao decorrer do tempo, ela vem trazendo esse ensinamento, essa doutrina, né? E uma coisa interessante é exatamente o sentido de que uma mulher chamada Neuza Choca, ela foi fazer a sua tese dentro desse assunto, num seminário que ela estudava, e ela descobriu santos que tem em igrejas, com santos também tem em terreiros de ocultismo, de espiritismo. Ela foi descobrindo e descobriu até nomes. Esses nomes se popularizaram aqui no Brasil, esses nomes de entidade, de demônio. Tem igrejas que são adeptas a esse movimento de batalha espiritual, que até entrevista o demônio. E isso se fortaleceu porque grandes igrejas, gigantescas igrejas que são donas de emissora de rádio, de televisão, com meios de divulgação na mão, conseguiram propagar esse movimento. Então cresceu, né? Ficou conhecido. Mas nós vamos refutar aqui hoje essas heresias. Eles falam muito sobre a oração de guerra, é a oração que você dá aos demônios, e eles devem te obedecer. É um conceito da batalha espiritual. A teologia da prosperidade, da maldição, a cura interior, a regressão, cura interior no sentido de regressão. Tem muita igreja trabalhando com isso. Alguns movimentos, G12, que são aqueles movimentos que trabalham com célula, agora se adaptaram a esse sistema de movimento de batalha espiritual, estão usando muito seus conceitos também. E eu vou falar uma coisa aqui, antes da gente entrar na lição, porque muitos problemas sociais que nós temos no nosso país hoje é uma questão espiritual, gente. Nem tudo, mas a maioria dos problemas sociais que nós temos, e grande parte dos problemas sociais, são problemas de questões espirituais, que poderiam ser tratados melhor. Vamos lá. Eu quero ler um texto em 1 João capítulo 5, versículo 19, onde vai tratar sobre o mundo. E nós entendemos aqui que o mundo ele é o sistema. 1 João capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo no céu, deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Observemos que a revista ela vai ser bem explícita e vai tratar dos assuntos bem específicos no tocante à batalha espiritual. Mas a gente precisa entender que as igrejas históricas ou reformadas, que são conservadoras em alguns costumes e dogmas da religião, elas têm o mesmo pensamento de nós que somos pentecostais. O único que difere são os neopentecostais. A Assembleia de Deus, que é a denominação a qual eu pertenço, é uma denominação pentecostal. Ela crê na batalha espiritual, mas não distorcida, como os movimentos neopentecostais. Os neopentecostais foram os que vieram depois dos pentecostais. A palavra já diz, novo. E o que os neopentecostais eles creem?
três coisas vão equalizar de uma maneira bem sucinta os pensamentos neopentecostais, que é uma doutrina que ela é tratada desde de 1960, mas ela só veio à tona nessa geração 2000, 2001, 2006 adiante, com o surgimento até dos apóstolos no Brasil. Por quê? Porque essas igrejas são detentoras de grandes emissoras de rádio e televisão. Então, a informação, inclusive emissora aberta. Então, a informação ela chega dentro da casa das pessoas. Então, ficou mais fácil propagar essas doutrinas, essas heresias de rosa ungido e demais que nós falamos no início do vídeo. Então, nós temos aqui o primeiro ponto da batalha espiritual. É a confissão prática, é quando eu determino, eu falo e tem que acontecer. Não importa o que Deus acha, não importa o que o céu acha. A minha palavra, ela tem poder. Ela acaba sendo superior do que a própria Bíblia. A autoridade espiritual, que é a própria teologia da prosperidade, que diz que eu tenho que ser rico e saudável. Não posso ter doença, não pode acontecer nada de ruim, que tudo é um inimigo, né? E dentro dessa teologia da prosperidade, que diz que nada de mal pode me alcançar, nada me pega, veio os sincretismos, os ceticismo e secretismo nos cultos religiosos. Dentre eles, de tratar o diabo como o diabinho. Como eu falei, ele não deve ser temido, mas ele também não deve ser subestimado, né? Ele já está vencido, porque o sangue já foi derramado antes da fundação do mundo, como está registrado. Mas ele não deve ser subestimado, né? Então nós temos aí essa definição aí de batalha espiritual, que nem tudo é culpa do diabo, nem tudo o diabo que fez. Então muito cuidado nessas definições, para que nós não venhamos cair nesse... Que o inimigo ele é estrategista. O que ele quer agora? Ele quer que essas heresias sejam difundidas e ele quer ficar quietinho mesmo, para que através dessas heresias ele possa continuar persuadindo, que ele possa de maneira sutil estar infiltrado no meio da igreja, disseminando no coração das pessoas uma doutrina que ele mesmo criara. Nós temos exemplos de grandes religiões gigantescas, que formaram nova doutrina, novos ensinamentos, novas bíblias, dizendo que um anjo apareceu e teve a revelação de que estava mudando tudo ali, né? Nós temos muitas denominações, nós temos, inclusive no nosso meio, né, um líder que, em certa ocasião, disse que era a quarta pessoa da Trindade e foi tratado esse assunto. Ele não faz parte mais do rol, né, das Assembleias de Deus, mas a gente vê que foge completamente dos fundamentos. A revista vai tratar muito nesse trimestre sobre uma palavra chamada pseudo, que significa falso, né? A pseudo batalha espiritual, né? A falsa batalha espiritual, ou as heresias da batalha espiritual, que é o que nós vamos refutar, né? Vai falar sobre mapeamento de demônio, né? O territorialismo, hereditarismo, teologia da maldição hereditária e possessão demoníaca de crente, né? Crente pode ficar endemoniado? Já já nós vamos tratar desse assunto, tá bom? Eu quero fazer uma exposição da leitura dessa revista do pastor Ezequias Soares, de 13 anos atrás, a lição de número 10, que vai tratar sobre teologia da prosperidade. Quem tem esse material em casa deve examinar, porque é de grande valia, tá bom? Vamos lá. Antes de nós falarmos sobre o ensinamento do movimento, né, essas três bases, que é o que a revista está nos trazendo, eu quero ler com você a lição de número 10 aqui dessa revista, que tem como tema teologia da prosperidade, que mesmo sem usar a palavra batalha espiritual, há 13 anos atrás o pastor Ezequias Soares ele trata desse assunto. Atente aqui à leitura que eu vou fazer. Introdução. A confissão positiva, que é o primeiro tópico do movimento que nós falamos agora, anterior, ela não é uma denominação ou seita, mas um movimento introduzido
sutilmente entre as igrejas pentecostais, no caso neopentecostais agora, enfatizando o poder do crente em adquirir tudo o que quiser, e é conhecida também como teologia da prosperidade, palavra de fé ou movimento de fé. As crenças práticas desse movimento são aberrações carregadas de perigo e heresia. Eu quero ler o tópico 2. Fontes de autoridade. Revelação ou inspiração de seus líderes. Vamos ler. A palavra rema e logos ambos significam as palavras. Ainda hoje, os seguidores dessa crença afirmam que logos é a palavra de Deus escrita, a Bíblia, e rema é a palavra de Deus falada por Deus em revelação ou inspiração, a qualquer pessoa em qualquer época. A confissão positiva, ela tem os adeptos da confissão positiva que creem na Bíblia, a inerrante e inspirante palavra de Deus, mas não a única, pois admitem que a palavra do crente tem a mesma autoridade. Para eles, as fontes de autoridade são a Bíblia, a revelação de seus líderes e a palavra da fé. Aí, com base nisso aqui, a gente vê que surgiu muitas igrejas, muitas seitas, né? Que acabam deixando a Bíblia de lado e dando mais espaço e mais valor à revelação, ao dom, à liderança, né, no caso, e a anjos, né? Esquecendo de consultar a própria Bíblia. A Bíblia, ela dá autoridade para a vida do cristão. Mas em tudo nós devemos ter a palavra de Deus como referência. Tudo tem que ser enraizado. Subtópico 3, do tópico 3, onde ele está falando aí sobre a expressão grega rema e logos, ele vai falar sobre a falácia da confissão positiva, que é o primeiro ponto do movimento de batalha espiritual. O conceito de confissão positiva e negativa é falso, não se confirma na Bíblia ou na prática da vida cristã. Deus é soberano, nós, os seus servos, Jesus, ensinou-nos, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Basta tão somente este versículo para reduzir às cinzas a insolência dos promotores de confissão positiva. A Bíblia ensina ainda que devemos confessar nossas culpas para sermos sarados, Tiago capítulo 5, versículo 16. E isso não parece ser uma confissão positiva. Então nós vemos que a maneira como que esse movimento trata a vida cristã não é muito importante no tocante à salvação. É mais importante uma entrevista de um demônio na igreja, é mais importante uma toalha ungida, uma rosa ungida, um copo de água ungido, uma garrafa de água consagrada no monte, do que dizer para você, crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Então, muita atenção nos conceitos de batalha espiritual, porque esses ensinamentos estão complicados. Nós vamos ver que a revista ela vai tratar sobre o mapeamento de território, né? Vai dar referência de Daniel, capítulo 10, versículo 13, onde o príncipe da Pérsia ele vai impedir as orações de Daniel. Então, para refutar aqui, nós já observamos que não tem presença humana aqui. Não tem presença humana. Em Marcos capítulo 5, versículo 10, aquele endemoniado de Gadareno, o demônio vai sair dele e vai pedir, olha, não nos permita que nós vamos para outra província. Não está definindo um mapeamento espiritual de que eles são donos daquela área. Ali, se você pegar os outros evangelhos sinóticos, os outros evangelistas falar, você vai ver a tradução abismo. Aqueles demônios não queriam ir para um abismo. Então, refutado. Esse negócio de que existe demônio. Eu não posso deixar de admitir que existe hierarquia de espíritos, de demônios, que influenciam. Agora, demônios que tomam conta de cidade, de estado, de regiões, e a igreja tem que pedir licença neles para o evangelho chegar, primeiro tem que ir lá amarrar eles, né? Primeiro você amarra esses demônios para depois a igreja entrar. Isso é uma matéria sem pé e sem cabeça. O segundo ponto, a revista vai trazer a maldição hereditária, vai falar lá em Êxodo, em Deuteronômio, né? Êxodo 20, 5 e Deuteronômio capítulo 5, versículo 9, onde vai falar sobre a maldição hereditária. Olha,
Logo entendemos que o pecado, ele foi passado de geração em geração, ele trouxe muitas consequências para o homem. Quando Jesus vem, ele inaugura a sexta dispensação, a dispensação da graça, e dentro desse contexto de dispensação da graça, nós passamos a ser uma nova criatura. Então quem aceita Jesus, não importa o que praticou, o que fez, o que falou, o que pensou. Se ele se arrepende e se converte, ele passa a ser chamado de filho de Deus, nova criatura. Recebe a promessa de morar nos céus, é chamado de co-herdeiro com Cristo, é chamado de filho por Deus, irmão do próprio Jesus, né? Nós somos chamados de co-herdeiros. A Bíblia diz que não importa o que praticou, é lançado no mar do esquecimento e dele o Senhor não se lembra mais. A Bíblia diz que nova criatura somos, as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Então o sangue de Jesus, ele purifica. O sangue de Jesus é ele que liberta. Então não tem nada de maldição hereditária do seu pai, do avô, do bisavô. Isso está refutado isso, tá? Outra questão de extrema importância que a revista vai tratar. Crentes endemoniados. Crente pode ficar endemoniado? Olha, absolutamente não. Se for um cristão salvo, com o nome escrito no livro da vida, ele não pode ter possessão demoníaca. O texto que vem defendendo isso é o de 1 Samuel 16, 14, que vai falar de Saul, em Lucas 22, 3, que vai falar de Judas, e Atos 5, 3, que vai falar de Ananias e Safira. Agora preste bem, Saul já estava desviado, Judas já estava com seu coração tomado já de maldade para poder entregar o nosso Senhor Jesus. E Ananias e Safira mentiram, deram lugar a Satanás. Então essa turma já estava desviada há muito tempo. Então a gente não pode pegar isso aqui e fazer uma doutrina de que crente pode ter manifestação demoníaca. Está errado, está refutado. Agora, a revista tem aí na parte verde, na parte de baixo, ler mais sobre o ocultismo. Você dá uma olhada, leia com atenção, porque é muito importante o que está sendo tratado aí. Porque, olha só, sobre o ocultismo, eu vou ler aqui, caso você esteja me assistindo e não tenha revista, para que você possa entender o que o autor está falando. Isso está no Manual de Apologética Cristã da CPAD. O ocultismo é a crença nas forças ocultas e práticas adivinhatórias da magia, astrologia, alquimia, clarividência, tarô, búzios, quiromancia, necromancia, numerologia, reencarnação, ufologia, yoga, meditação transcendental, hipnose, entre outras ciências ocultas. Todas essas coisas são a marca registrada da nova era. A palavra vem do latim occultus, que significa secreto, misterioso. Foi Eliphas Levi, na França, em 1856, que usou pela primeira vez a palavra ocultismo e seus derivados como no sentido de esoterismo. Então você entenda que o inimigo ele já trabalha com sutileza e com estratégia há décadas, há séculos. Então muita atenção, o crente não pode ter possessão demoníaca em hipótese nenhuma. Eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor. O próximo comentário, o próximo subsídio é acerca dos anjos, de grande importância. Você não perca a próxima aula e não deixe de se inscrever no nosso canal para poder nos motivar e estar produzindo material, tá bom? Que Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus.